Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está conhecendo esse canal agora. Seja bem-vindo, compartilhe essa palavra entre os amigos, irmãos, os conhecidos, vizinhos, com todos. E hoje eu vou deixar uma palavra para a sua meditação que se encontra no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, verso 12 e o 13, que tem como título Exortações Diversas. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para não cairdes em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Amém? Tiago, irmão de Jesus, está deixando conselhos práticos para o dia a dia, né? Para o dia a dia do povo de Deus praticar. Também ele vai falar sobre a opressão dos ricos sobre a classe pobre. Tudo isso nós vamos ver aqui na palavra de Deus e no comentário bíblico que fala assim: Mas, meus irmãos, sobretudo não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, seja porém vosso sim, sim e vosso não, não, para não cairdes em condenação. Tiago era meio-irmão de Jesus Cristo. Nós, cristãos, herdeiros da reforma protestante, cremos conforme a Bíblia diz, que Maria e José, após a concepção sobrenatural e o nascimento virginal de Jesus Cristo, ele teve uma vida normal. Ela teve uma vida normal com seu marido e eles tiveram filhos e filhas. Ele está falando aqui que Jesus nasceu através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi quem fez o sobrenatural, né? Foi o poder de Deus na vida do homem que fez esse feito, que fez isso acontecer, fez com que Jesus viesse ao mundo. Jesus não veio, ele está falando como os homens vêm ao mundo, né? Através de relações sexuais. Maria não teve relação sexual para que Jesus viesse ao mundo, mas não, ele foi gerado e foi concebido através do Espírito Santo de Deus. Aí ele está falando que Jesus, quando nasceu, ele nasceu também através do poder do Espírito Santo de Deus. Só que depois que Maria teve Jesus, aí ela foi ter uma vida normal com seu esposo José. Ela foi ter relação com seu marido e Jesus teve irmãos. Jesus, a Bíblia relata que ele tem irmãos e irmãs. E é sobre isso que nós vamos esclarecer nesse dia de hoje. Aí aqui fala, filhos e filhas. E os evangelhos nomeiam esses filhos que José e Maria tiveram. O nome dos seus filhos são Tiago, filho de José e de Maria, meio-irmão de Jesus. Quando Jesus saiu de casa, Jesus se tornou o líder do lar, porque provavelmente José já era falecido. Quem assume a carpintaria e os negócios da família, quem sabe Tiago ou Jesus, né? Ele está falando porque eles eram irmãos, né? Mas como Jesus era o irmão mais velho, provavelmente foi Jesus que assumiu a responsabilidade maior, né? Dentro da sua casa. Como irmão mais velho, ele assumiu a carpintaria. O comentarista está falando. Jesus aqui entra no seu ministério público. Tiago, um dos seus irmãos incrédulo, que não crê que seu irmão é o Messias, mas nós temos o relato de que o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, ele apareceu individualmente apenas a algumas pessoas. E dentre elas, a Tiago, ele apareceu para Tiago, seu irmão, autor desta carta. Por que Jesus apareceu para algumas pessoas assim, né?
Creio eu que porque existem muitas pessoas que são incrédulas, muitas pessoas que não creem, né? Como Judas, né? Como teve um discípulo do Senhor, eu não estou lembrada do nome, né? Teve um discípulo do Senhor que Jesus mostrou as suas mãos furadas, né? Para que ele cresce, que ele tinha ressuscitado. Então, quando Jesus apareceu para algumas pessoas, era para ele mostrar que, de fato, a sua palavra é a verdade. Quando ele fala, ele cumpre, né? Se ele disse que ia acontecer, porque realmente ia acontecer, e aconteceu. Aí aqui ele está falando. O autor desta carta para as igrejas, Tiago, depois de descrever o procedimento dos ricos, corruptos, opressores e implantadores cruéis, ele exorta os cristãos que eram pobres da seguinte maneira, com 4 mandamentos e com 3 ilustrações. Um mandamento cabe ter paciência diante do sofrimento, os quais vocês estão passando. Nas mãos dos ricos, opressores, cruéis, exploradores. Sede pacientes. A paciência não é deitar na rede e esperar o problema passar. E é a capacidade de não desistir e de prosseguir sem entregar os pontos e não parar. Sejas paciente até a vinda do Senhor. Enquanto Cristo não voltar, esse mundo é assim, é injusto, é cruel. Só vale quem tem, quem não tem é desprezado. Essa sociedade sem Jesus é vazia. Seremos vítimas de muitas barbaridades, de muitos erros, corrupção e sofreremos e precisaremos de paciência para não desistir. Ele está falando aqui da paciência, porque só os pacientes obtêm vitória. Está escrito no Salmo 40, né? Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for pedir, quando a gente está pagando um preço, né? Quando a gente está pagando um preço na presença do Senhor, a gente tem que ter paciência. A resposta de Deus vai vir, mas vai vir no tempo certo, no tempo de Deus, como está escrito no livro de Salmo. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então você tem que esperar o tempo de Deus, né? É o tempo de Deus que vai trazer a resposta e a solução para os teus problemas. É isso que o comentarista quer falar. Aí aqui ele está falando, e precisaremos de paciência para não desistir, para continuar até a vinda do Senhor. E ele ilustra com o lavrador que semeia quando chegam as primeiras chuvas, é que colherá após as últimas chuvas. Ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra, né? Não adianta ele ficar lá, semente, brota, vamos lá, está crescendo devagar demais, não adianta, existe um tempo de germinar e de crescer e de frutificar. Ele está falando que existe um tempo para tudo na vida do homem, né? Como está escrito em Eclesiastes, existe tempo para plantar, para colher, tempo para chorar, tempo para sorrir. Então não adianta você querer pular as fases, né? Não adianta você querer mudar. Vai acontecer o que está determinado por Deus na sua vida. Aquilo que Deus reservou para a sua vida é o que vai acontecer, né? E nós temos que ter paciência. Se você estiver passando por um momento difícil, saiba que vai passar. Se você confiar em Deus, se você depositar em Deus a sua fé e esperar pacientemente, porque só quem consegue obter a vitória são as pessoas que são pacientes. Aqueles que são precipitados, que querem fazer do seu jeito, que querem dar um jeitinho, eles não conseguem obter vitória. Eles não chegam, eles não alcançam vitória. Aí aqui ele fala,
Existe um tempo de germinar e de crescer e de frutificar. Sedes pacientes. O segundo mandamento é fortalecer o coração. Enquanto você está sofrendo e enquanto demora para a solução surgir, talvez ela não venha. Você vai viver aquele drama até o último dia da sua vida. Portanto, quando estamos sofrendo, tentando a revolta, tentando a rebelião, tentando a desistir e entregar os pontos, fortalecei o coração. A palavra é alimento que fortalece. O culto, a comunhão, o jejum fortalece o coração. O terceiro mandamento: não vos queixeis, não murmureis um contra o outro. Por quê? Porque quando você está sofrendo perseguição, sofrendo de fora para dentro, quando você chega em casa estressado, você vai trabalhar. Seu patrão te humilhou, te tratou que nem um cachorro, te tratou mal. Aí você chega em casa, você desfolga na mulher, mas ela não tem nada com isso. Você então desabafa e derrama a sua fúria reprimida, porque você não pode revidar para ele, o seu patrão. Senão ele manda você embora. E aí você trata mal os filhos, né? Ele está falando aqui, Tiago, nessa carta que ele está falando, o escritor, que tem muita gente que, quando atravessa um momento difícil, né, é maltratado, é humilhado, quer descontar nas outras pessoas, e não devemos fazer esse tipo de coisa com ninguém. Quando você estiver passando um momento difícil, de perseguição, de humilhação, corra para os pés de Jesus, é o melhor remédio, é a melhor solução. Não adianta você discutir com ninguém, derramar sua fúria nos outros, nas outras pessoas, as pessoas que te cercam. Elas não têm nada a ver com isso, né? A gente não paga o mal com o mal, não, a gente paga o mal com o bem. Então, se alguém fez isso com você, é porque ele estava de cabeça quente, ele também estava atravessando um momento difícil, ou ela, e a gente tem que entender e dar um desconto e colocar tudo nos pés do Senhor. Agora eu estou me lembrando de um testemunho, né, de um irmão que estava passando por um problema semelhante, né? Ele foi humilhado, né? Aí ele chegou, jogou aquela fúria toda em cima da mulher, né? E a mulher era uma serva de Deus. Ele descarregou aquela raiva que ele estava sentindo em cima dos outros, em cima daquela mulher. Aí ela foi e colocou tudo nos pés de Jesus. Foi para o quarto, chorou e não passou aquele mal adiante, porque aquilo ali é uma coisa que vai se espalhando, vai contaminando as outras pessoas. Então, se não for cortado aquele mal pela raiz, ele só vai prejudicar a vida das outras pessoas, não só a sua, como a das outras pessoas. Então, assim, o mal a gente tem que cortar pela raiz. Se está fazendo mal para você, é um mal que está dentro de você, você tem que ir lá para o seu quarto. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta, que teu Pai que está no céu vai te ouvir. Fala com Deus, derrama tudo nos pés do Senhor, né? Quantas vezes eu não estava assim aflita, agoniada, e eu fui lá para o meu quarto, derramei toda aquela aflição, aquela agonia nos pés de Jesus e ela passou. Então, da mesma forma, faço o mesmo, né? Jesus está falando aqui na sua palavra, faço o mesmo. Derrama nos pés de Jesus, né? Não derrama no seu próximo. Aí aqui fala, e Tiago está dizendo: não vos queixeis um dos outros, não murmureis um contra os outros, porque aí você vai ter um problema em casa. Mas deixe tudo nos pés do Senhor Jesus. Então, Deus odeia, Deus detesta pessoas que vivem murmurando, né? Porque a gente tem mais para agradecer do que para ficar reclamando. Reclamar de alguma coisa não vai resolver nada. Tem pessoas que se juntam, né,
faz aquele monte de gente, junta aquela turma de gente para falar do presidente, para falar da política, falar mal de A, de B, de C, de tudo. Mas em vez de falar de Deus, de Jesus, e falar da palavra de Deus, não, vai falar mal da vida dos outros. Isso é muito feio. Vai ficar murmurando, reclamando da inflação, dos preços. Gente, a Bíblia diz que a gente tem que olhar para a cruz. A gente tem que olhar só para Cristo. Esse mundo jaz do maligno. Esse mundo, o que é que tem de bom nesse mundo para oferecer? Nada. A gente tem que ficar aqui olhando só para a palavra de Deus e se abastecendo com ela, se saciando com ela. É isso que o comentarista está falando. É bem melhor o marido não tem culpa e a mulher não tem culpa. Os pais não têm culpa, os filhos não têm culpa. Então não murmureis, por isso só vai piorar a situação de cada um. O quarto mandamento é peguei o exemplo dos profetas que pregaram a palavra de Deus. Eles foram exemplos de paciência e de perseverança no sofrimento. Eles sofreram muito, mas apesar de terem sofrido tanto, eles foram pacientes e perseveraram no sofrimento. Ele está falando que a gente tem que se espelhar, tem que voltar os nossos olhos, nosso olhar para as pessoas de Deus, para os homens de Deus, para os bons testemunhos, para as coisas boas. Não olhe para as coisas mal, para a notícia má. Às vezes você liga a televisão para escutar uma notícia boa, só tem notícia ruim. Desligue. Desligue, se conecte mais nas coisas boas, nas notícias boas, porque se você encher sua vida de coisa ruim, você vai se tornar uma pessoa amargurada. É isso que ele está falando. Apesar de terem sofrido tanto, eles foram pacientes e perseveraram no sofrimento, não entregaram os pontos, não jogaram a toalha. Jeremias não disse: Deus, eu vou abandonar o ministério profético. Não. Ele aguentou, mas não Jeremias está falando aqui. Jeremias foi até o fim, né? Ele está falando, Jeremias não jogou a toalha, ele foi até o fim. Então pegue para você exemplo de pessoas, né, que estão na comunhão com Cristo, os mártires da Bíblia. Às vezes você não toma como referência, todos nós precisamos de referências. Os profetas são exemplo de paciência e de perseverança. Leia os livros proféticos e vocês verão quanto sofrimento, e vocês peguem o evangelho dele e se inspirem, encorajem-se com o exemplo deles. Tem um terceiro exemplo de Jó. Ouviste sobre a paciência de Jó? Perdendo tudo, não negou o Senhor, né? Aqui da perseverança dele em meio ao sofrimento, apesar de muitas vezes ter debatido com Deus, a Bíblia diz que Jó não pecou com a palavra, não pecou com a boca, porque ele tinha temor a Deus, visto o fim que o Senhor lhe deu. Porque Deus é cheio de misericórdia e compaixão. Há pessoas, meus irmãos, enfrentando lutas há muitos anos e elas dão índices de que irão embora. Talvez ficarão até o último dia da vida. Elas não dão índice que vão embora. Talvez ficarão até o último dia da sua vida. Deus não nos trata a todos da mesma maneira. Cada caso é um caso. Então, nós temos que pregar a palavra de Deus e nós temos que pegar esses 4 mandamentos, sede pacientes, fortaleça o coração, pare de se queixar e murmurar um dos outros. Isso é Tiago, irmão de Jesus, que está dando esse conselho para o povo de Deus, né? Para todos, né?
para quem quiser aplicar a palavra de Deus no seu coração e se render a ela, né? E se converter, se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí ele está falando aqui, tome os profetas como Jó e os demais como exemplo, Samuel, Elias, Eliseu, como exemplo de paciência, de perseverança e de sofrimento. Então, se a gente quiser chegar em algum lugar nessa carreira cristã, nessa vida cristã, tem que ter paciência, tem que ter perseverança, como eu já preguei, e tem que aguentar o sofrimento, porque o sofrimento é uma forma de Deus nos moldar, é uma forma de Deus trabalhar em nossa vida, de Deus arrancar da nossa vida aquilo que não presta, aquilo que não é bom, aquilo que não nos faz bem, aquilo que nos afasta do Senhor. Então, o sofrimento é uma forma de Deus tratar com o homem, né? De Deus purificar o homem. Muitas das vezes a gente tem que passar pelo fogo, pela fornalha, o vaso de Deus, o vaso de barro, ele passa por vários processos para que ele possa ser aprovado, para que ele possa servir. Aí aqui fala, então ele diz, mas meus irmãos, sobretudo, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, seja, porém, vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Ele está falando aqui, os judeus e nós religiosos somos craques em dar dibres em Deus. Nós somos de uma habilidade, de uma malandragem, de uma astúcia que ele está falando. Nós criamos subterfúgios. A palavra subterfúgio significa pretextos para evitar dificuldade. Subterfúgio para dizer, eu não estou desobedecendo a Deus. Ele está falando que existem pessoas que dizem que está servindo a Deus, mas não está, porque está fazendo os seus desígnios, o desejo do seu coração. Tem pessoas que mentem e dizem que está servindo a Deus, tem pessoas que roubam e dizem que está servindo a Deus, tem pessoas que se prostituem, está no pecado e diz que é crente. Então essas pessoas elas estão se enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém engana, né? E estão fazendo a vontade da carne, estão fazendo a vontade do diabo, né? Os judeus diziam eu não posso, os judeus diziam, eu não posso e não devo tomar o nome de Deus em vão. Então eu não vou jurar pelo nome aleluia, Jesus querido. De Deus, eu juro pelo céu, eu juro pela terra, eu juro por meus filhos. Assim eu não estou pecando contra Deus. Mas Jesus disse que quem jura pelo céu está jurando pelo trono de Deus. E quem jura pela terra não tem jeito, porque a terra é o estrado dos pés de Deus. E se você jura pelos seus filhos, eles não são seus. Antes de serem seus, eles pertencem a Deus, são dádivas de Deus, tudo é de Deus. Você está jurando de maneira falsa, porque na verdade tudo pertence a Deus. É obra dele a terra, os céus, os mares, os peixes, os homens, e o mandamento é não jureis. É claro que Tiago não está proibindo que, diante das autoridades constituídas, você jure, diante de um juiz, diante de um júri, você é conclamado. A palavra conclamado significa gritado, contestado, né? Chamado, obrigado. Você é conclamado a jurar que você está dizendo a verdade, somente a verdade, e assumindo todas as responsabilidades pelo que você falara. Se você mentir, em juízo você pode ser preso. E essa é uma compreensão de uma compreensão
Não é todo o mundo que no mundo que estamos vivendo, ele está falando aqui, que age da mesma forma, da mesma maneira. Que no nosso meio conservador que pensa assim, não está proibido usar na Batista, por exemplo, por ocasiões da reforma, eles defenderam e muita gente hoje defende que jamais deveremos jurar, nem mesmo diante de um juiz. Ele está falando aqui que existem pessoas que defendem a tese que não devemos jurar nem diante das autoridades. Já tem outras que juram. Por quê? Porque o homem natural ele não entende das coisas espirituais, né? Então, para não trazer confusão, existem pessoas que fazem juramento diante do juiz, né? Quando ele é convocado. Quando ele está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, aí ele tem que fazer aquele juramento, ele jura. Porém, a Bíblia diz que não devemos fazer juramento nenhum, né? Então é assim, eu prefiro ficar com a Bíblia, né? Prefiro ficar com a Bíblia, é melhor ficar com a palavra de Deus para que a gente não venha pecar. Aqui, não devemos jurar nem mesmo diante de um juiz, e eles não prestaram juramento, jurar bandeira, outros juramentos não fazem, essa é uma interpretação mais radical. Eu acredito que diante de um juiz, de uma autoridade que exige que, para confirmar a veracidade do que falaremos, não é errado jurar quando solicitado. Para a autoridade é dizer a verdade, mas como eu disse, há outros que pensam diferentes e Tiago generaliza. Agora ele vai contar uma história aqui. Eu cresci em uma rua onde jurar era algo comum. A minha família, parentes, colegas, nós jurávamos por tudo, só que você podia jurar pelo pai, pelo irmão, só pela mãe que não podia jurar e dava briga, mas tinha alguns que diziam, eu juro pela minha mãe mortinha. Olha a honra das mães. Ele está falando aqui que antigamente não podia se fazer jura de qualidade nenhuma, né? E quando eles faziam jura, né? Ele está falando das pessoas naturais. Eles juravam por tudo, mesmo pela mãe, porque a mãe, ela é uma pessoa honrada, né? Então, quando eles juravam pela mãe, é porque eles realmente estavam falando a verdade, né? Quem jura é porque não tem palavra fidedignas, né? Ele está falando aqui. A palavra fidedignas significa autênticas, verdadeiras, né? Quem jura é porque não tem palavras fidedignas, dignas de confiança. Por isso a palavra de Deus diz, seja o vosso sim, sim e não, não. Quem tem caráter, quando fala por ser uma pessoa honrada, a palavra dele é um documento assinado, registrado, escrito em cartório. Então, antigamente se fazia isso, né? Quando um homem ou qualquer pessoa dava alguma coisa para outra pessoa, algo de valor, algo de importância, né? Uma terra, por exemplo, quando um homem dava uma terra para outra pessoa, né? Um fazendeiro, uma pessoa rica de importância, ali ele empenhorava a sua palavra era como um selo, a sua palavra era como um documento registrado em cartório. Então, se ele dissesse, isso aqui é seu, esse lote é seu, essa casa é sua, se aquele homem falasse aquilo, a sua palavra falasse aquilo, era válido, ele cumpria. As pessoas de antigamente, ele está falando que tinha muito palavra, honrava muito pela sua palavra. Hoje em dia as pessoas dão a sua palavra e não cumprem. Aí essas pessoas se tornam desonradas, isso enfraquece, isso degrine o seu caráter. Existem pessoas que marcam com a outra, amanhã 8 horas eu vou se encontrar contigo em tal lugar. Aí a pessoa chega no horário marcado e o outro não chega.
Então, o que é que acontece? Isso aí se torna uma mentira, ele está falando. Você está mentindo, você está enganando a outra pessoa. Você está desonrando a outra pessoa, desonrando a si próprio com essa sua atitude. Entendeu? Aí aqui ele fala, contando outra história. Eu vi um filme que fala da importância da sua reputação. Está falando que assistiu um filme. Da sua imagem, do zelo por ela. O filme, a mulher casada estava no seu local de trabalho e um colega de trabalho tentou assediá-la, tentou abraçá-la e beijá-la de surpresa, né? Nessa hora entra o marido que foi ao trabalho dela e vê uma cena absurda e comprometedora, absolutamente. E poderia ser ao contrário, a mulher viu o homem. E naquela hora o homem, para se livrar, disse que foi consentimento dela. Ele a caluniou. Ele mentiu para poder se safar. E ela, pálida, ela disse para ele: antes de me casar, você me conheceu. Há muitos anos você nunca me pegou com mentira. Você conhece o meu caráter, a minha integridade. Nós já somos casados e você conhece o meu caráter e a minha integridade. Eu não estou mentindo. Ele tentou me agarrar. E sabe o que aquele marido fez? Deu-lhe um soco no outro e botou ele a pontapé para fora dali. Sabe por quê? Porque as palavras dela estavam sobre um sólido alicerce de uma mulher íntegra e que tem caráter. Agora eu te pergunto, e se fosse com você a mentira? A mentira é algo maligno. Não ande com mentira, né? Não, está falando, não minta, seja verdadeiro, íntegro, honesto e você terá crédito. Aí aqui ele vai contar outra história a respeito da mentira, né? O comentarista está falando. Recentemente conversamos com um amigo, um pastor, sua esposa adulterou. Foi muito triste, foi um escândalo e eu estava muito triste com aquilo, indignado. E ele disse, não fique triste tanto, porque ele também não é flor que se cheire. Um pastor, eu estou falando de um pastor, eu não estou falando que ela errou. Se ela se vingou ou não, mas ele errou. Ele também era adúltero. Não passou um mês. Esse pastor que falou tudo isso soube de um serviço que foi feito para nós na nossa casa e ele disse assim quem foi o profissional e o profissional, ele está falando aqui, deixa eu ler novamente. Mas ele errou, então ele também errou e ela errou. Não passou um mês, esse pastor soube de um serviço que foi feito para nós, na nossa casa. E ele disse, assim quem foi o profissional. E o profissional foi indicado. Quando o profissional descobriu que era ele, não quis fazer o serviço. Mas como tinha sido uma indicação nossa, ele, para não falhar conosco, ligou para um colega, faz o serviço para fulano, quem não faça o mesmo, o outro profissional falou. E o segundo profissional disse, não faço, ele ligou para 4 profissionais que se recusou, que se negou a fazer o serviço por falta de palavra e de mau pagamento e mau testemunho, não tem currículo e nem histórico, sem crédito e sem repetição. Ele está falando.
e Deus vê tudo. É melhor você passar a vergonha falando a verdade do que uma mentira mal contada. Tem filho que mente e diz, não é pai, achando que seu pai terreno vai ser conivente com seu pecado. Ele está falando aqui, não só o pastor, né, gente? Que a gente não pode generalizar, falar só de uma classe. Só pastor. Existe gente mentirosa e corrupto, né? Católico, pastor, espírita. Mas a imprensa, ela mete o pau no crente. Quando fala que é um pastor, quando fala que é um crente, as pessoas fazem questão de atirar uma pedra enorme na cabeça e matar. Por quê? Porque o cristão é aquele que prega a palavra de Deus. Então, se ele prega, ele tem que viver. Doa o que doer, custe o que custar. Nós estamos sujeitos a errar, a falhar. Estamos porque nós somos ser humano. Né? Tem um ditado que fala, errar é humano. Né? Agora, continuar no erro, aí é que se torna burrice. Então, esse pastor, ele errou, porque ele aplicava um serviço e não pagava. Então, ele tinha uma má reputação. Se ele se consertasse, se ele se arrependesse, seria ótimo, mas ele continuou no erro. Ele estava sujando o seu nome, queimando o seu nome, se sujando e se sujando como um servo de Deus, né? Manchando, ele queria sujar a palavra de Deus, ele está falando, o comentarista, né? Tipo isso, ele queria dar um mau testemunho, né? A respeito do evangelho. Então, existem pessoas que fazem esse tipo de coisa, existem filhos que mentem e quer que o pai concorde com sua mentira, como ele está falando aqui. Aqui ele fala assim, tem filhos que mentem e diz, não é pai, achando que seu pai terreno vai concordar com seu erro. Imagine o pai celestial, jamais vai concordar com a mentira, nunca. Se o pai terreno não concorda com coisa errada, quando ele tem um caráter, por isso que o nosso caráter tem que ser santo, o nosso caráter tem que ser formado em Cristo Jesus. Jacó, ele tinha um caráter deformado, mas quando ele teve um encontro com Cristo, né, Jesus o mudou, Jesus o transformou, seu caráter. Né? De mau caráter, ele passou a ser uma pessoa de bom caráter. Né? Ele passou a se chamar Israel. Israel significa abençoado, é um nome muito abençoado. Então, a pessoa só erra até o dia que ela quiser errar. No dia que ela quiser alcançar uma mudança, ter uma mudança na sua vida, ela vai ter. Né? Ela vai procurar uma mudança. Em quem? No homem, nas religiões, nas seitas, nas heresias. Não, a gente tem que buscar uma mudança em Deus. O homem só encontra uma mudança para a sua vida quando ele encontra Jesus, quando ele conhece a palavra de Deus e começa a viver ela, começa a aplicar ela no seu dia a dia, na sua vida. Aí ele começa a ter uma transformação de dentro para fora. Foi assim que aconteceu com Jacó. Embora ele conhecesse a palavra de Deus, seus pais eram servos de Deus, mas ele ainda não era. E isso acontece, né? Porque eu sou crente, eu sirvo a Deus, meu marido também serve a Deus. Isso não quer dizer que meus filhos vai ser o mesmo que eu. Não, eles vão ter que encontrar Jesus, eles vão ter que alicerçar a sua fé em Deus. Para isso a gente vai trabalhar, para isso a gente vai ajudar ele, para isso a gente, como pais, temos a obrigação de mostrar o caminho que nossos filhos têm que andar. E o caminho de ir para o céu se chama Jesus, né? O caminho de ir para o céu se chama obedecer à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu senão por ela. Tem que ir, só chega no céu através de Jesus e do ensinamento da sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada, ela tem poder de entrar na vida do homem, cortar e de tirar todo o mal que está afligindo, que está o afligindo. Agora nós vamos terminando o comentário bíblico, nós vamos entrar para Tiago capítulo 5, verso 12, que fala assim:
Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Então, existem pessoas, né? Tiago está falando aqui, já para terminar esse assunto, já no final desse assunto, eu quero falar para os irmãos que a palavra do irmão seja sim, sim, não, não. O que passar disso não provém de Deus, né? Para que não haja confusão, para que o diabo não venha trabalhar no vosso linguajar. Não fique com mentirinha. Ah, foi só uma mentirinha, foi só uma coisinha, porque aquilo ali são brechas que você vai abrindo na sua vida, né? Vira uma bola de neve. A pessoa que mente por um tostão, mente por 1.000.000. Então, a pessoa que mente por pequenas coisas, mente em grandes coisas também. A pessoa tem que ter caráter. E a pessoa que tem caráter, ela não gosta de mentira. Isso não quer dizer que ela possa errar. Isso não quer dizer que você possa falhar em algum momento da sua vida. Sim, você pode falhar, cometer algum erro, alguma mentira, mas isso não quer dizer que você vai continuar com elas, né? Elas podem ser tiradas da sua vida através de Jesus, através de você começar a se espelhar em Jesus. Olha para Jesus, se espelha nele, segue os passos dele, segue o exemplo que ele deixou, a forma de viver, a forma de falar, né? Então a gente consegue sempre ser verdadeiro, né? Igual já contei uma história que tinha um homem que trabalhava no mercado e ele tinha uma mercadoria que estava estragada e o pessoal chegava para comprar aquela mercadoria e ele falava: essa mercadoria não está boa, mas se vocês quiserem comprar, eu estou falando a verdade. Então, ele passou com a verdade, né? Maria passou com a verdade. Quando os soldados perguntou, ela passou com a verdade. Ela não mentiu, falou a verdade. Deus a honrou. Então, tudo que a gente for fazer, a Bíblia diz que a gente fale a verdade. Doa o que doer, custe o que custar. É melhor uma verdade que dói, eu falo sempre isso. Eu falo para mim mesmo, né? Porque primeiro a gente tem que aplicar a palavra de Deus na nossa vida e a gente tem que viver ela para depois que a gente venha ensinar. Então é melhor uma verdade que dói, que machuca, porque a gente sabe que depois vai sarar, né? A verdade que dói, que machuca, ela é remédio, de que uma mentira que vem alisando, que vem amaciando e ela é veneno. A mentira é veneno, agora a verdade, ela cura, ela é remédio, ela sara a tua alma, ela te liberta, né? A verdade é Cristo, a verdade nos liberta do engano, da mentira, do erro, da falsidade, do engano, das coisas de Satanás. Conhecereis a verdade, né? Porque a verdade é o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é Jesus. A verdade não é Maomé, a verdade não é a religião, a verdade não é as coisas do mundo, a verdade não é o que o homem pensa, não é o que eu penso, o que você pensa. A verdade é a Bíblia Sagrada, a verdade é a palavra de Deus, ela é a verdade que convence o homem da justiça e do juízo. É isso que o escritor está querendo falar, que Tiago está querendo falar. E Tiago aqui, ele está se referindo que esse Tiago, ele era muito incrédulo na época, né? Mas depois ele foi mudando, o Espírito Santo foi trabalhando nele, porque na medida que a gente vai dando lugar, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na nossa vida, né? Vai nos conduzindo, vai nos ensinando o caminho que a gente tem que andar, vai nos levando mais para perto de Deus. Na medida que você vai crendo na palavra de Deus e vai aplicando ela na sua vida, vai vivendo e vai crendo, ela vai transformando você por dentro e por fora. Você vai se aproximando mais de Deus, vai ficando mais parecido com o Senhor Jesus. Então, Tiago foi assim. Tiago foi dessa maneira. Era irmão de Jesus, sabia que Jesus era o Messias, mas não cria.
E na nossa casa, a gente se depara com esse tipo de coisa, porque Jesus falou que os profetas de casa, ele não tem honra na sua casa, né? O que aconteceu com Jesus, ele não tem honra na sua casa. Ele tem honra na outra igreja que vai pregar. Na nossa igreja, as pessoas muitas das vezes não dão crédito que a gente fale. Por mais que a gente seja usado por Deus, eles não dão crédito. Ele dá crédito a alguém que vem de fora, né? Mas muitas das vezes os profetas de casa, por ele nos conhecer, por as pessoas terem uma proximidade por nós, uma proximidade nos conhecer, ele acha que aquilo que a gente está falando muitas das vezes é de nós mesmos, mas não é. A gente fala movido pelo Espírito Santo de Deus, quando a gente entrega algo de Deus, né? Entrega uma mensagem que Deus manda, é porque está sendo movido pelo Espírito de Deus. Então, se você não tem crédito na tua casa, se as pessoas não te escutam, não se preocupe com isso, porque quem vai te honrar, quem vai honrar o teu ministério, se você anda nos caminhos do Senhor, é Deus. Jesus é quem vai te honrar, né? E muitas das vezes Deus vai te honrar em terra estranha, em outro lugar, em outro país. E aqui fala no verso 13, está alguém, aqui, deixa eu concluir aqui. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Tem pessoas que gostam de jurar, né? Para assegurar a sua palavra. Para ter crédito com a sua palavra, ela gosta de jurar. Então, quando a pessoa está jurando, é porque a pessoa, ele está falando, a pessoa não tem crédito, né? Não tem segurança naquilo que está falando. Aqui não jureis pelo céu, porque é o trono de Deus. Ninguém pode jurar pelo céu. Eu juro pelo céu. Não pode, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o estrado dos pés de Deus. Então não pode jurar pela terra, porque é os pés de Deus, do Senhor. Nem pelos filhos, porque os filhos são heranças, né? Os filhos são de Deus. Então Tiago está falando, vocês não devem jurar por nada. Mas o vosso falar seja sim, sim, não, não. Ou seja, fale a verdade, não mais do que a verdade, né? Não fale mentira, porque a mentira provém do diabo. Nem que seja uma mentirinha, ela provém do maligno. Mas fale sempre a verdade, né? Quem passa com a verdade, passa com Deus, passa com Jesus, né? É feliz, é abençoado, é isso que ele está falando. Nem façais qualquer outro tipo de juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não cairdes em condenação. Então, para que não aconteça nenhum mal na sua vida, fale sempre a verdade, que você vai ser um homem de crédito, você vai ser uma mulher honrada. Aonde você entrar, as pessoas vão dizer, aquela mulher ali tem uma palavra santa, aquela mulher ali é uma mulher honrada. Nós vemos, né, nós observamos na vida daquele homem, daquela mulher, que são pessoas que têm palavra, que honram pela sua palavra, que compra e paga, que promete e faz, né? Que diz que está em tal lugar e vai para aquele lugar. Então, a pessoa, quando ela é uma pessoa honrada, ela tem palavra. E uma das coisas que eu admiro aqui dentro da minha casa é o meu esposo. Não só porque ele é o meu marido, mas porque ele é uma pessoa que ele tem a palavra, ele mantém a palavra. Quando ele marca alguma coisa com alguém, seja o que for, o horário que for, ele vai, ele cumpre. Por quê? Porque Deus já colocou isso dentro dele, ele tem isso implantado no seu caráter, né? Deus colocou isso dentro dele quando ele era do mundo e quando ele veio para Jesus foi aperfeiçoado. Então, tudo aquilo que a gente tem de bom quando a gente está no mundo, quando a gente passa para Jesus, vem para Jesus, aceita Jesus, é aperfeiçoado, né? O Espírito Santo de Deus começa a aperfeiçoar esses dons, essas qualidades, né? Porque o mérito todinho é do Senhor Jesus. E verso 13, Tiago fala, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então, ele está falando, está alguém aflito? Não fique murmurando, não fique contando seus problemas para ninguém. Conte para Jesus. Vá lá, aplique, né?
Coloque diante de Deus aquela queixa, aquela dor, aquela sua necessidade, sua carência. Coloque tudo nos pés do Senhor, porque Ele vai mandar a resposta de oração, né? Então, está aflito, vá orar. Quando você estiver conversando com Deus, falando com Deus, Deus está acalmando o seu coração. Deus está alegrando o teu coração. Deus está fortalecendo você. A melhor pessoa para a gente conversar na face da terra se chama Jesus. A melhor pessoa para você conversar se chama Deus. Conversa com Ele porque Ele é teu melhor amigo e só Ele te entende profundamente. Agora ele fala, está alguém contente? Cante louvores. Você está contente? Está alegre? Está feliz? Recebeu algo de Deus? Está feliz por tudo que Deus já fez em sua vida? Adore, cante louvores. É por isso que de vez em quando eu mando louvores para os irmãos. Por quê? Porque o certo é a gente fazer isso, né? Quando a gente está feliz, a gente está contente, a gente gosta de glorificar o nome do Senhor. Não fica contando teus problemas para ninguém, não fica contando tuas bênçãos para ninguém, mas vai adorar o Senhor, porque enquanto você adora a Deus, Ele está trabalhando por você, Ele está trabalhando na tua causa. É isso que Tiago está ensinando. Está alguém contente? Cante louvores, adore o Senhor, brade, adore com a alma, com o espírito, né? Eu lembro que outrora, no começo da minha fé, eu morei na casa de uma irmã minha e lá eu passava o dia todinho adorando a Deus. Enquanto eu estava adorando a Deus, eu fazia o serviço da casa dela, lá eu fazia o serviço da casa que eu nem percebia. Quando dava fé, eu já tinha terminado. Então, a gente adorando a Deus, a gente está tão entretido naquela adoração, está tão concentrado que a gente adora a Deus limpando uma casa, lavando o banheiro, passando pano, cuidando de menino, passando roupa, fazendo almoço, e a gente nem sente o peso, a gente não se sente afadigado, não se sente cansado, porque quando você está adorando a Deus, você se sente tão leve, tão feliz, que lavar uma casa, fazer uma faxina, se torna algo tão ele está falando, tão leve, tão suave, né? Deus, Ele revigora, Ele fortalece, né, o nosso ânimo. Então, eu limpava a casa todinha da minha irmã, que era uma casa imensa, né? Muito grande, e ali eu estava feliz, estava contente, fazia tudo com muita alegria, muita satisfação. Por quê? Porque o Espírito de Deus, a partir do momento que eu estava ali adorando, Ele estava me fortalecendo, me dando força e vigor para que eu e disposição para que eu fizesse as minhas tarefas com alegria, né? Fizesse as minhas tarefas executasse ela da melhor forma possível. Então, Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso e é isso que Tiago está nos ensinando. Ele ainda fala aqui, eu vou ler um versículo a mais aqui que fala, o 14, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. Ele está falando, tem alguém doente, enfermo na sua casa? Chama os presbíteros da igreja, porque eles são autoridades, né, constituídas por Deus. Chama os homens de Deus, chama o pastor. Leve lá na igreja para ungir sua cabeça, ungir seu filho, ungir um parente seu que está doente, né? Porque a unção com óleo vai curar, mas quem tem que fazer essas unção são os presbíteros, os pastores, as pessoas que estão na frente de obra. Eles são responsáveis por isso. E essa carta que Tiago escreveu aqui é muito importante, essa palavra aqui é muito poderosa. E ele fala, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, porque o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus, né? Simboliza a cura, a unção. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levanta. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então, é através desse ato que a pessoa vai fazer, que ela vai alcançar o perdão do Senhor. E a oração da fé, que for feita com fé, ele está falando, salvará o doente
e o Senhor levantará, né? Colocará a pessoa de pé novamente. Toda oração que a gente faz com fé, ela sobe direto para o trono de Deus e Deus responde dando vitória, né? Ele está falando. E ele fala aqui no verso 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, se você tem algum pecado oculto, alguma coisa encoberta, alguma coisa que você fez e não quer falar, a Bíblia diz que procure um ancião da casa do Senhor, alguém espiritual, confesse o seu pecado, porque quando você confessa, é sinal de arrependimento. Então, quando há arrependimento, a cura, a libertação, o milagre acontece. Quando você confessa, no mundo espiritual, é quebrada as amarras que prendem a tua vida e você é liberto. É isso os conselhos que o jovem Tiago, irmão de Jesus, está dando para cada um de nós nessa manhã, nesse dia de hoje, trazendo um resumo dessa palavra. Fala Maria. Maria, a mãe de Jesus, ela foi mãe de Tiago, José, Judas e Simeão, e filhas também, né? Maria também teve filhos e filhas. A Bíblia relata, está escrito em Lucas, capítulo 2, e Marcos, capítulo 6, e verso 13. Mateus 13, 55. Quem quiser ler e conferir essa palavra, leia lá. Deixa eu ler aqui, está escrito aqui no livro de... Deixa eu ler aqui, Mateus. Está escrito em Mateus, capítulo 13, verso 55, que diz assim: não é este o filho carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Né? Jesus estava pregando no lugar e a mãe dele, Maria, chegou com seus irmãos. A Bíblia está dizendo que Maria teve irmão. Então, se ela teve irmão, a Bíblia está dizendo que Jesus teve irmão. Se Jesus teve irmão, é porque Maria coabitou com José, teve relação com José, foi ter uma vida normal. Ela foi agraciada, foi abençoada como um ser humano normal, mas ela não tem poder para salvar, ela não tem poder para sarar nem fazer nada por ninguém. O único que tem poder que é mediador entre Deus e os homens é Jesus. Aí está falando aqui. E não, verso 56 do livro de Mateus 13, 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Então ele está falando aqui que Jesus tem irmãos e irmãs, só lendo para conferir esse texto aqui dessa palavra. Aí agora Tiago, irmão de Jesus, ele era conhecido como justo, porque ele andava mais de joelho do que em pé. Alguns estudiosos dizem que ele fez o voto do narizeado, o voto de narizeu, mas não se sabe ao certo. A morte de Tiago foi apedrejado, foi um complô, porque Tiago ele pregava muito a palavra de Deus, o irmão de Jesus. Então o pessoal, os religiosos da época, armaram um complô para tirar a sua vida. Por quê? Porque ficou incomodado, porque ele falava a verdade. Então, é igual a palavra de Deus diz, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não meia verdade, nem um pouquinho de verdade, nem uma mentirinha, mas a nossa palavra tem que ser a verdade. Tem que ser o certo é certo e o errado é errado. Sim, sim, não, não. Aí aqui fala, foi um complô. Tiago era quem liderava as expedições missionárias e Tiago era quem predizia o conselho apostólico. Está escrito no livro de Atos, capítulo 15, verso 13. Ele falava a todos e todos ouviam. Ele foi muito importante no Evangelho. Tiago era o irmão caçula de Jesus. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Não, 1 Coríntios 15, 3.
Jesus era carpinteiro, o filho mais velho de Maria. E Senhor, né? Emanuel, Deus conosco, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá. Então, o nome de Jesus tem vários significados e um deles é Conselheiro, Príncipe da paz. Não jurei pelo céu. Por quê? Porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o estrado dos pés de Deus. Nem pelos filhos, porque são herança do Senhor. Tudo é de Deus. Amém, amados? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Que ela venha, meu Deus querido, introduzir em nosso coração, Senhor, poderosamente aquilo que teu Espírito quer transmitir a cada uma a verdade. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Nos ensina a ser sempre justo, a ser fiel com o nosso próximo, a ser íntegro, a ser reto, a ser verdadeiro, a ser obediente, a ser temente a Deus. Trabalha em nosso ser, em nosso coração, em nossa vida. Nos ensina a ser leal. Tira toda sujeira da nossa vida. Lava, Senhor, com teu sangue. Purifica. Em todo o tempo sejam alvas nossas vestes. Nunca falta o óleo sobre a nossa cabeça. Nos ensina a andar nos teus caminhos. Nos ensina a falar a verdade. Nos ensina a ser leal, a ser justo, a ser verdadeiro, assim como o Senhor é. Senhor, nos ensina a ser imitadores do Evangelho, a ser imitadores de Cristo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.